Oi, gente. Hoje eu vou conversar com a Laura Ramalho sobre a temática clínica psicanalítica e os marcadores sociais, para pensar as questões sociopolíticas que atravessam a clínica e o nosso trabalho. Esse é o projeto de Frente com Gabi Moura e é a temporada Mulheres na Psicanálise. Laura Ramalho é psicóloga pela Universidade Federal Fluminense, especialista e mestre em teoria psicanalítica e atualmente doutoranda no mesmo programa pelo FRJ. Pesquisa os temas que abarcam as relações entre política e psicanálise, singular e universal, sujeito, saber e verdade na teoria de Jacques Lacan e coordena o projeto Lacunas de supervisão e estudo teórico sobre essas construções em relação à clínica psicanalítica. Além disso, é responsável pela página @hiatos e lacunas lá no Instagram. Quem não conhece, corre lá para seguir a Laura, que o trabalho dela no Instagram é muito interessante, muito legal. Inclusive, conheci a Laura pelo Instagram. Laura, eu estou muito feliz em recebê-la aqui. Obrigada em ter, enfim, em estar participando desse projeto novo que eu idealizei, em estar conversando com mulheres na psicanálise que fazem um trabalho que eu me identifico também, né? Eu acho que tem um pouco disso quando eu penso em convidar uma mulher para conversar aqui, tem uma identificação com o trabalho. Estou muito feliz de você estar aqui hoje. Ai, Gabi, eu que agradeço. Eu fiquei contentíssima com a ideia do projeto. Muito feliz em ter recebido também o convite. Então, vai ser um prazer grande estar podendo falar um pouco mais disso contigo e com quem estiver ouvindo a gente. Também gosto muito do seu trabalho, né? A gente já teve outras oportunidades antes de estar em outros espaços, então é muito legal a gente se encontrar aqui hoje. Ansiosa. Que ótimo. Laura, eu vou começar com uma questão assim meio que básica. Será que ela é básica? Talvez não tão básica assim. Partindo de discussões que você faz no seu trabalho nas redes sociais, em seus cursos. Então, é neurose ou capitalismo? Se o neoliberalismo exerce efeitos na determinação e produção do sofrimento, no sentido da gestão de uma discursividade, parece que não podemos pensar essas duas categorias de forma separada, não é mesmo? Queria te escutar falar um pouco sobre essa temática. Ótima pergunta para a gente começar. E eu acho que a sua pergunta já traz um pouco assim de por onde eu vou para poder pensar isso, que eu proponho que não tem uma resposta certa e dada, né? Inclusive, no curso que eu tenho com esse nome, né, neurose ou capitalismo, será que é neurose? Muitos talvez se frustrem justamente por não encontrar a resposta direta para isso, porque não há uma resposta que a gente possa dizer e separar, né? Isso aqui é neurose, isso aqui é capitalismo, no sentido de que há uma possibilidade de leitura do texto, né, do ensino do Lacan, que a gente pode entender que a neurose não está desatrelada desse campo social. Então, não tem como a gente pensar que esse sofrimento que a gente recebe na clínica vai estar separado, assim, né? Como se houvesse uma possibilidade de conceber a teoria e o que a gente abarca dentro dela a partir de uma pureza, sabe? Assim, isso aqui a gente está fazendo psicanálise, isso aqui não é mais psicanálise. Eu acho que não tem uma fronteira muito demarcada aí, mas eu acho que quando a gente coloca a pergunta, ela gera outras perguntas que são importantes para a gente pensar, que é, sim, estando no Brasil, a gente vai receber casos em que a gente tem atravessamentos de violências que são reconhecidas aí como violências estruturais, que é muito diferente né, assim, a gente marca aí uma diferença desse tipo de sofrimento para outros sofrimentos. E aí, por onde eu tenho pensado isso, né? Se a gente entende que uma violência ela é estrutural e ela gera um sofrimento, a resposta para isso, entendendo que a causa é essa causa universal, essa causa compartilhada, seria também uma resposta universal. E a gente não tem essa resposta com os operadores teóricos com os quais a gente trabalha na clínica. Uhum. Então, o
que tipo de resposta a gente pode dar para uma questão dessa? Eu acho que a pergunta ela vem muito mais para a gente delimitar o que a gente pode fazer com os operadores, com os materiais que a gente tem, as ferramentas de trabalho, vamos pensar assim, do que de uma pureza, de uma separação desses campos. E aí tem alguns textos, né, que o Lacan traz que o analista participa do inconsciente, né, no sentido de que aquilo que a gente propõe, a gente lê, a gente inaugura enquanto uma análise, né, quando a gente pensa a elaboração de uma demanda, isso conta com a leitura possível para cada analista. Isso não está desatrelado de todas essas questões, né, do que cada um vai poder ouvir. E aí entra a dimensão ética, né, do nosso campo. O conteúdo daquilo que a gente vai elaborar a demanda não está dado. O Uhum. conteúdo que a gente vai usar para construir um caso não está pronto, não é o mesmo a depender de cada analista. Então, essa dimensão ética, consequentemente política, entra em cena assim como um ponto muito importante assim para a gente pensar que o nosso trabalho não é puramente técnico, não é um Uhum. como fazer, não é uma coisa pronta, dada, maquinada, né? Então, nesse sentido, eu acho que é interessante voltar à pergunta, né? Será que é neurose, será que é capitalismo? Porque se a gente está advertido de que muitos dos sofrimentos têm essa raiz, têm essa questão maior em jogo, quais os pontos a gente vai escolher na hora de elaborar o caso clínico? E aí eu posso dar um exemplo. Ótimo. Desemprego na pandemia. É uma questão que abarcou muita gente. E eu poderia facilmente, assim, receber um caso em que a pessoa fala desemprego, na pandemia, e ficar ouvindo essa pessoa se culpar, achar que é uma questão individual, achar que é uma questão, sabe assim? E eu enxertar mais aquilo ali, me fala dessa culpa, me fala desse mal-estar. E aí, de novo, né? Assim, não que isso não possa ser uma possibilidade, mas é a gente poder pensar como que essa questão maior do desemprego, que é uma questão estrutural, se particulariza, naquele caso, o Joãozinho, sem individualizar a questão. E aí eu acho que Uhum. entra um ponto legal. Como a gente pensa a particularidade dessas questões estruturais sem individualizar? Não sei. Acho que é um bom começo, assim, para a gente me conta aí como que isso chega. Interessante essa essa linha assim que você traz de pensamento, né? Esse raciocínio. É, eu fiquei pensando se essa marca do individual ou do individualizar um caso não participa de certas terapêuticas que a gente vai encontrar na atualidade mesmo, até como certos booms, assim, né? Que dialogam, por exemplo, com modos de nomear as patologias, os sofrimentos, né? Estou aqui pensando mesmo os manuais, DSMs da vida, CIDs, etc, etc, né? Que eu acho que desvia desse caminho que a gente está tentando pensar aqui, né? E tenta individualizar o sofrimento, né? Como se cada um fosse responsável por si, por sua vida, pelo sucesso, pelo fracasso, né? E isso acaba, enfim, caindo, acho que num limbo assim muito ilusório, né? Do que é a estrutura da coisa, né? E para alguns momentos a gente ser a pessoa que vai pontuar, não, mas peraí, a gente está num país que está em crise. Ainda assim, né, assim, sabe, está divertido disso? Tem um sistema que opera para você pensar que a culpa é sua. E aí, lógico, né, a gente vai escutar o que tem de particular nisso, mas eu acho que às vezes é também o nosso lugar poder fazer menção, assim, poder articular isso com algo maior. Uhum, Enfim, acho que eu tenho pensado algo nesse sentido. uhum, uhum. Muito bom. Ótimo aquecimento. Quando nós falamos em clínica psicanalítica, né, de que forma os marcadores sociais, raça, classe, gênero,
atravessam o trabalho, a clínica, né? Como é que a gente pode pensar quais são os impasses? Se há impasses, quais são? Como é que a gente pode, enfim, situar essas questões? Ótimo. Eu tenho pensado isso por duas vias, assim, que não estão separadas, mas eu acho que são pontos diferentes para pensar. Uma é como essas questões atravessam a escuta do analista, enquanto um analista que sendo branco ou não, ele é racializado, né? Ele é generificado, esse analista está também atravessado por essas questões. E aí não tem muito como a gente medir, garantir, Hum. marcar e dizer aqui, né, afeta esse tanto, afeta X%, ou o analista assim garantiria uma escuta Y. Nesse sentido, não tem muito como a gente medir, porque a gente está falando de questões que atravessam a história do analista, né? Tem alguns autores que trabalham com o atravessamento do fantasma do próprio analista na escuta, né? Eu Uhum. acho que, de alguma forma, isso coloca muitas questões teóricas para jogo, assim, que eu tenho me interessado mais recentemente, e que, pela própria impossibilidade do significante de significar a si mesmo, a gente poderia dizer isso, assim, olha, não tem como a gente medir o quanto isso afeta, mas afeta. Isso Uhum. atravessa a escuta do analista. E isso Uhum. constrói também, o Goldenberg tem um artigo que se chama A Ética e o Estilo. Eu gosto muito porque ele propõe exatamente, já viu? Aham. E ele propõe exatamente isso, né? Tem esses atravessamentos que vão fazendo com que cada analista possa escutar determinados pontos de um caso, e isso constitui a própria, o estilo de cada um, né? Uhum. E a Uhum. ética no sentido de que a ética diz desse conteúdo que a gente vai colocar para jogo na hora de escutar e selecionar esse material, né? Mas tem um outro aspecto que eu acho que não dá para não falar, que é como isso atravessa a formação, a nossa formação. Importantíssimo. E aí, né, assim, é o que a gente tem institucionalizado, o que a gente tem em termos de formação política do analista, porque isso acaba ficando a cargo de quem, eu tenho conversado muito disso ultimamente, assim, né? Isso acaba ficando a cargo de quem se interessa pelos temas. E quem se interessa pelos temas, né? Você começou falando disso também. Mulheres que se interessam pelos temas sobre a questão do patriarcado. E as pessoas negras que se interessam pelos temas sobre racialidade. O que é um problema gigantesco, porque, enfim, isso facilita os apontamentos de, seu sintoma, isso é uma questão sua, leva para a tua Uhum. análise. A gente sabe que circula no campo, né, e que eu acho um problema, porque a gente deixa de resolver isso enquanto uma questão que é um problema político, de formação. Então, como isso atravessa a nossa formação, é um ponto, eu acho que essencial, assim, para a gente deslocar um pouco também o foco do analista politizado, para a gente pensar a psicanálise enquanto um campo, sabe? Para não individualizar também esse ponto, assim, né? Eu tenho minha clínica politizada, eu sou uma analista consciente, eu sou uma... Não se trata disso, né? Eu acho que a gente se perguntar o que é que está sendo passado adiante com o nome de psicanálise. E Uhum. aí, a gente tem psicanálises no plural, claro, Várias. mas a gente Uhum. lembrar que, né, assim, isso está em disputa. Isso não está dado, isso não está pronto, né? Vamos dizer assim. Então, o próprio arcabouço teórico do qual a gente fala, né? Quando a gente fala de falo, a posição sexuada, homem e mulher, né? Tem toda uma discussão em torno disso. Eu acho que antes é a gente pensar que isso não é um dado natural, né? Os Uhum. operadores teóricos não é uma coisa que a gente olha e fala, isso aqui é o sintoma. Isso é uma construção normativa. Então, isso exige que a gente pense quais são as bases que a gente está tendo para poder pensar e disputar, acho que esse que é o ponto, assim, pelo que a gente está querendo institucionalizar, passar adiante, formar analistas. Um exemplo que a gente poderia pensar, ultimamente
tem se pautado muito a importância de estudar, sei lá, topologia, a questão matemática, lógica no Lacan. Veja, isso é uma maneira, assim, da gente disputar o que é que o analista deveria estudar para ser psicanalista lacaniano. E aí as questões políticas, né, elas vão ficando laterais. De novo, assim, elas Marginais, sofrem um né? efeito. Uhum. Né, assim, quase que como um acessório, sabe? Um bônus, uma opção. Então, o que que a gente está apresentando como opção na formação do analista e o que que a gente está apresentando como essencial? Isso é uma discussão que a gente deveria ter, assim, né? Eu acho, enquanto campo, para, inclusive, não fique assim, ai, a Laura disse, eu estou falando que tem que. Não, vamos falar disso, né? Eu acho que é importante Uhum. colocar isso em jogo, justamente para não ficar a cargo de uma opção, sabe? Acho que a gente deixa quem quiser, quem quiser estudar isso aqui, quem que vai querer? E nesse ponto, assim, só mais um parênteses, porque nesse ponto eu acho que politicamente falando, a direita no Brasil, ela sabe muito bem como fazer as coisas funcionarem por essa via, de institucional, de colocar no currículo da escola, sabe? De ir lá na Constituição e tentar mudar o que está na. Porque é isso, aquilo que está instituído faz com que a coisa tenha que funcionar submetida, né, na democracia burguesa. Uhum. É a forma que a gente tem de institucionalizar os interesses, né? Então, os interesses que estão em jogo aí, quando a gente fala de psicanálise lacaniana, enfim, Uhum. acho que toca nesses dois pontos. Nossa, pontos super importantes, né, para a gente poder pensar, porque é isso, né? O que que é essencial, fundamental, quando a gente pensa na formação? E só isso dá uma baita discussão. E o que que está em jogo? O que que está em jogo quando o que a gente, por exemplo, está levantando como discussão aqui, né, que é pensar psicanálise política no âmbito geral, pensar essa questão dos marcadores sociais, que a gente não tem mesmo isso como um letramento, né, na formação. Isso sugere que tipo de interpretação da formação em psicanálise no Brasil? Que estou só, acho que levantando outras perguntas, né? E é interessante esse território de disputas que você trouxe. Eu fiquei pensando numa luta de classes dentro do campo mesmo, né? Disputas de poder, né? De poder, enfim. Tá. Bom, aí você traz um pouco isso, né? E fiquei pensando, bom, talvez essa pergunta seja até um pouco articulada com essas outras, né? Que tipo de sofrimento nós temos ferramentas teórico-clínicas, né? Ferramentas de trabalho, como você bem disse, para que a gente possa trabalhar, né? É possível pensar isso? Eu acho que sim. O Lacan traz, eu não vou dizer, eu não vou saber dizer exatamente onde, mas eu sei onde citam o Lacan falando disso, né? O Alfredo Edelstein. Nas estruturas clínicas, acho que o livro 1, ele fala que o analista, né, a psicanálise lacaniana seria uma resposta a um tipo de sofrimento específico, individual, do Ocidente, de uma tradição judaico-cristã. Então, assim, ele vai delimitando um funcionamento, né? Porque isso, eu acho que isso faz a gente retornar às bases do porquê que a psicanálise surge, do para Uhum. que ela surge, para responder ao quê. Enfim, estou pensando aqui com os referenciais do Lacan, né, que é por onde eu tenho estudado mais. No Ciência e Verdade, ele traz um pouco também dessa discussão, né? A psicanálise surge com a ciência moderna, mediante uma manobra ali da linguagem, né, sobre a linguagem, que produz um certo tipo de sujeito, que produz um certo tipo de subjetividade, vamos pensar assim, né? Um modo de sofrer diferente, e é esse modo de sofrer que a gente vem tratar. Então, veja, não é todo e qualquer modo de sofrer. Uhum. Eu acho que, de novo, assim, não por um purismo, porque esse modo de sofrer, ele não está desatrelado do mundo. Mas Claro. o que é esse modo de sofrer que vem com a ciência moderna, que é efeito dessa manobra sobre a linguagem?
Eu acho que isso dá bastante coisa, assim. Eu acho que a gente se engana quando a gente pensa que delimitar um campo é reduzir. Eu acho que amplia a possibilidade. Porque aí a gente sabe, né, um pouco mais de conhecer mesmo as ferramentas que a gente tem e o que que a gente pode tratar e o que não, né? Então, Sim, nesse sentido, acho que a resposta seria, assim, uma das respostas por onde eu tenho caminhado é essa, assim. Um tipo de sofrimento específico, que a gente dá uma resposta particular. Então, a gente não dá uma resposta universal, né? Se a gente escute sobre o racismo, a gente não tem uma resposta universal para isso, né? Senão a gente viraria outra coisa. Então, e a gente precisa de disputas fora, né? Eu acho que isso também não nos isenta de pensar essas questões lá fora, né? Que é o que falam do psicanalista na polis. A gente entende que saúde mental implica garantia de direitos básicos, acho que é importante a gente se engajar também na luta por essas garantias. Mas na clínica, que tipo de resposta a gente pode dar para isso? Eu acho que essa delimitação é importante. A resposta que a gente dá é uma resposta particular. hum, Não, ótimo, muito bom. É, então, essa delimitação, né, essa contextualização histórica do um momento histórico, político, que a psicanálise surge, que ela vinga no sentido de que, enfim, enfim, se constrói, se constitui a partir de um tipo de sofrimento, né, como um efeito ali. Isso é bem interessante mesmo situar, né? É, e aí, talvez assim, entendendo um pouco dessa herança dessa psicanálise eurocentrada, né, que vem meio que importada para o Brasil, né, o que que fica de fora para a gente pensar do que a gente tem de particularidade no Brasil, que talvez não, do que pensando também da própria história da psicanálise no Brasil, que eu acho que a gente explora pouco. É, e pensar o que que fica de fora, se a gente pensa a própria história do Brasil, né? Se a gente pensa a própria questão da racialidade, por exemplo, né? E se isso não é tido como essencial numa formação em psicanálise, fica uma lacuna aí grande, né? sim, com certeza. E eu acho que a gente pode pensar, né, muitas vezes fazendo referências aos autores com os quais a gente se interessa, trabalhar, mas pensar que mais do que um autor de sua época, de seu lugar, né, a gente pensar que, eles não falaram disso, mas então que a gente fale, né, no sentido de que, de novo, assim, as teorias, elas estão abertas, né, abertas aí para esse campo de disputa. Então, acho interessante também a gente pensar no como muitas vezes as propostas que vêm de pensar questões outras aí que o Lacan não propôs, elas são muito facilmente rechaçadas, assim, né? Isso não é psicanálise. Uhum. O que que seria? E aí, assim, sem afirmar que é ou não é, né? Porque eu acho que é um tema super complexo, mas é pensar quais as consequências de afirmar que ainda é psicanálise. E quais as consequências de dizer que não é. O que que a gente está fazendo ali? A gente demarca isso, né? Então, acho que voltar a esse ponto inicial é interessante, sabe? Do que o Lacan propõe como surgimento da psicanálise, a leitura que ele faz, né? Do surgimento do inconsciente, do Freud mesmo, ali, Uhum. enquanto uma resposta a essa virada ontológica moderna. Muito bom. Acho que é isso, assim. A gente pode pensar o sintoma como uma insubmissão ao discurso vigente neoliberal? O sintoma hoje? Eu gosto muito dessa proposta. O Safato ele trabalha um pouco mais por aí, né? Assim, de uma maneira mais evidente, mas eu acho que dá para a gente ler isso no Lacan, quando ele coloca a função em campo da fala e da linguagem, ele traz o sintoma é o significante de um significado que vem do outro. Assim, seria um sentido, né?
uma fixação de sentido, vou colocar assim, bem menos rigorosa, assim, mas se o sintoma é um sentido, né, um sentido que se fixa, então a gente pensar que a gente precisa entender que sentido é esse. E a Uhum. gente escuta isso na clínica justamente, né, eu tenho que ir, eu preciso, eu não consigo, mas eu acho que eu tinha que ir. Então, tem alguns imperativos aí super egóicos, vamos colocar assim, né? E como não pensar que isso vem do campo social, né? Isso vem do neoliberalismo, que isso vem de como a gente tem, né? A gente estrutura a sociedade hoje. Acho que faz todo sentido pensar por aí. E, de novo, assim, a gente só faz um link de novo aí de como o sintoma não está desatrelado disso. Uhum. Que a gente vai responder a esse imperativo, assim, quais as possibilidades de escapar, né, dessas linhas de força. Acho que é um pouco por aí. Gostei disso, formas de escapar, né? Forma de ser insubmisso, né? Eu acho que a gente podia pensar por aí, né? É, o famoso jogo de xadrez, assim, a gente, numa análise, e aí eu acho que isso delimita de novo um pouco, né? Assim, a gente não tem a resposta universal, uma Uhum. resposta estrutural que vai mudar a estrutura, o funcionamento, então a gente não mexe no tabuleiro de xadrez, a gente não mexe nas regras, mas a gente consegue, né, assim, não mexe nas peças do outro, mas a gente consegue mudar as jogadas. Uhum. Então, isso tem consequência em como a outro jogador também vai mexer as peças, isso muda a posição, né, ali no jogo, impede algumas jogadas, possibilita outras, mas o tabuleiro está ali, né? Eu acho que essa noção da estrutura, Estrutura. de que a gente. Uhum. Estrutura, pensando na estrutura com Lacan mesmo. Se Aham. tem algo ali que a gente precisa fazer, é, direcionado, vamos colocar assim, né? Precisa estar em relação com isso, né? Não existe um fora da estrutura, desse aspecto. É muito boa essa analogia, né, com o jogo de xadrez, que eu acho que dá muito pano de fundo para a gente poder pensar, né? O Freud traz isso, né, sobre o início do tratamento, né? Acho que Saussure também, né? Acho que é bem interessante. Saussure, enfim, vai fazer uma outra, enfim, uma outra discussão, mas é muito interessante pensar isso mesmo, né? A estrutura e o que que dá para movimentar, deslocar a partir das jogadas, das peças, né? Dos deslocamentos, enfim, bem interessante. No espectro A dessa, gente poderia dizer. Desculpa. pode falar, Laura, pode falar. Não, que eu ia trazer esse outro ponto que o Lacan traz, assim, né? Que a gente poderia dizer que a gente muda a posição a partir de onde a gente sofre os efeitos da linguagem. De novo, assim, isso remete a gente a essa delimitação de que a gente trata o sofrimento, e aí tem esse adendo, né? Linguageiro, Uhum. uma resposta particular, um tipo de sofrimento linguageiro. Então, a gente muda a posição a partir de onde a gente sofre os efeitos dessa linguagem, dos fluxos desse campo que veicula os sentidos. Então, acho que isso é legal também. Sim, com certeza. No espectro dessa discussão, Laura, quais autoras e ou autores você pensa que são imprescindíveis para a nossa formação em psicanálise? Que difícil! Acho muito Mas difícil vem responder essa. alguma? Não, vem, assim, eu acho que. E aí, de novo, assim, acho que a gente tinha que pautar isso enquanto campo, porque é muito difícil, né? Eu falar do que eu li, do que eu acho que é interessante, do que eu acho que todo mundo tinha que ler. Mas eu tenho pensado, e aí muito também por uma experiência política fora da psicanálise, a importância da gente estudar as questões raciais, as questões de gênero, política, à parte, assim, né? Assim, tem feito muito sentido para mim não só procurar autores que pensam gênero na psicanálise, não Aham, só pensar autores que pensam racialidade na psicanálise, que já vem quase que já entrega assim essa relação para a gente como uma relação possível,
eu tenho ido muito numa direção de pensar os tensionamentos, né? Porque eu acho que é muito fácil a gente se aconchegar e dizer, ah, mas tal autor falou que é possível pensar uma psicanálise brasileira X, Y, Z. Eu acho que, na verdade, assim, o horizonte é que a gente pense isso, né? Mas que a gente faça um esforço de poder entender o que a gente tem de empecilho no campo para isso, né? Então, enfim, Abadias de Nascimento, tem Cida Bento, Silvio Almeida, assim, eu acho que autores brasileiros que estão pensando, Letícia Nascimento, pensa transgeneridade, como que esses autores pensam essas questões sem responder a como isso pode se relacionar com a psicanálise? Uhum. Porque aí é uma questão espinhosa, assim, no campo político a gente vai encontrar muito muita discussão sobre coisas que na psicanálise parece que, eu estou falando de psicanálise assim de um modo muito genérico, né? Claro, porque Aham. nas nossas bolhas isso talvez não seja a realidade. Mas por exemplo, eu vejo que a gente bate muito espantalho, sabe? A gente bate muito espantalho que lá fora do campo isso já está resolvido, isso já está batido, isso já tem discussões muito. Um exemplo é a questão da identidade, assim. A psicanálise adora falar, o problema da identidade, porque o significante não tem uma identidade. Eu até falei isso aqui agora há pouco, né? Porque a gente precisa ficar reenviando as questões para esse campo. E a gente sabe que nas lutas políticas uma identidade é importante para a gente Uhum. recorrer à garantia de um direito. Então, para eu Uhum. recorrer ao direito básico, sei lá, no posto de saúde, eu preciso é, definir uma identidade. Eu sou uma mulher cis, eu sou uma mulher trans, eu sou uma mulher negra. Eu preciso de construir uma identidade, né? De alguma forma, isso serve como ferramenta política. E Exato. aí vai um analista e fica batendo na identidade. Porém, essas discussões, assim, a gente tem discussões no campo político de que, sim, de fato, uma identidade, ela não diz tudo do que alguém é. Uma Uhum. identidade, ela não finaliza a tua história, ela não define o que é e nunca vai definir o que é ser uma mulher, o que é ser uma mulher negra, o que é ser uma mulher trans. Então, tem umas autoras que chama, puxa vida, eu só lembro de uma, chama Connell. Tem um livro que se chama O que é Gênero, acho. Um livro, uma apresentação global sobre gênero. Uma das autoras é uma mulher trans do sul global, que faz essa discussão justamente trazendo outros pontos de epistemologias que não sejam do norte global, e elas trazem assim construções muito interessantes sobre como uma identidade ela não é no fundo realmente desejável, justamente porque o desejo e olha como que elas reivindicam assim, sem falar de psicanálise, né? Porque o desejo não tem nome, não tem como a gente dizer aquilo que a gente é, aquilo que a gente quer, a gente. Então, Maravilhoso. veja, tem discussões que já, assim, isso já tá. Mas aí na psicanálise parece que a gente ainda precisa fazer mil e uma ressalvas, quando, né, assim, quando a gente está falando desses temas, quando a gente coloca isso. E aí tem um parênteses também sobre como existe ainda uma cooptação das identidades pelo neoliberalismo, né, que aí constrói aquilo que a gente reconhece como pautas identitárias. Mas aí a Uhum. gente tem, né, na psicanálise, que é o problema, né, e que é reconhecido como problema também no campo político, mas aí a gente tem uma crítica na psicanálise à identidade como se tudo fosse pauta identitária. E aí a gente cai, né, num problema. Porque toda Problemaço. luta por garantia de direitos é uma pauta identitária. Isso lá fora já está dado, assim, né? Dado não, né? Vamos lá. Isso já está sendo discutido, mas aí vem o psicanalista é, colocar, né? Tentar garantir o seu lugar de alecrim dourado, que vai dizer uma identidade, no resumo, resistência, enfim, mas acho que esse é um dos pontos que eu acho legal de pensar. Muito bom mesmo. Até tá cheio de alecrim dourado por aí, né, Laura? E é um problemaço mesmo. Concordo com você. Acho que
Eu acho bem legal essa ideia que você traz de ler a parte no sentido de não ir em busca de uma discussão que já está pronta, né? De alguém que já traz a relação pronta, né? Mas talvez ler o que estão produzindo lá para a gente poder fazer o exercício de pensar sobre, né? Quer dizer, eu acho que é uma outra produção que pode ser feita aí, né? E aí eu acho que o problema tá a gente, talvez, estou falando a gente pensando também no sentido bem geral, talvez muitas analistas não leem muitos autores, muitos livros, textos, artigos de fora da psicanálise, né? Que façam, que tragam discussões, que possam contribuir num diálogo e num exercício mesmo de pensar sobre. Eu fiquei pensando aqui, que eu acho que talvez seja algo distante, assim, mas sei que tem analistas que leem, né, que fazem leituras, que buscam, mas também tem essa linha que você trouxe de quem vai estudar racialidade vão ser pessoas bem, assim, né, que vão se interessar por essa discussão, pelo patriarcado, né, e aí também ficam aberturas, né. Tá, tudo bem, eu entendi por que que você não especificou autores e autoras, né? Respondeu a pergunta, acho que foi ótimo. Você gostaria de falar algo mais sobre isso? Ou sobre Não, eu outras coisas que você abordou aqui? não lembro. Bom, já que você deu a oportunidade, Claro. eu acho que é a gente não deixar de ler o que é crítico ao nosso campo, sabe? Porque é muito fácil a gente se mesmar e acho que em modo geral, assim, né? E a gente encontrar coisas que endossam aquilo que a gente já pensa. Uhum, Então a gente acaba ficando muito confortável, porque a gente encontra um jeito de fazer, encontra autores que vão endossar que aquilo ali é aquilo mesmo. E aí eu acho que é um problema quando a gente pensa, né, que o nosso campo ainda tem vários calcanhares de Aquiles, né, nesse sentido, assim, uhum, principalmente o que diz do atendimento, né, dos relatos que a gente tem de pessoas que sofrem violências mesmo, reprodução de violências com os canais. Então, eu acho que é importante a gente ler aquilo que falam por aí do nosso campo, sabe? E se atentar mesmo para as críticas, sabe? Acho que é isso. eu me lembrei do burburinho, daquela fala do Preciado, naquele evento, eu não sei onde foi, eu sei que foi fora, né? Falsa E, freudiana? é, e tinha muito essa coisa de ele não é analista, tipo, não tem importância nenhuma a fala, né, a fala do Preciado. E como é importante a gente Uhum. acessar, né, e ler e discutir, né, as questões que o Preciado traz ali, né? Acho que é bem isso, né? Senão a gente fica no movimento voltado para o próprio umbigo, né? E é muito fácil a gente entrar numa bolha e todo mundo em volta concordar, e a gente. É isso, assim, a gente continuar pensando como a gente já pensa, né? A gente busca referências para confirmar aquilo que a gente já entende. Então, acho que. E não é fácil, né? Vamos pensar assim. Né? Acho que nesses poucos anos, que eu acho que são poucos anos aí, que eu tenho estudado essas questões, é muito difícil, assim, porque eu acho que eu já mudei de posição muitas vezes, né? Assim, e então tem sido um trabalho mesmo, assim, que eu acho que não tem um fim. A gente poder se perguntar de novo, né? Assim, por que que isso está fazendo sentido? Nossa, por que eu não penso mais desse jeito? Ou por que eu estou buscando essa referência aqui? Uhum. Acho que é algo nesse sentido.
Vamos para um bate-bola? Um jogo rápido? Bora, vamos lá. Ai, meu Tá, Deus, que medo. vamos lá. Um texto difícil. Ixi, cara, carta roubada. Pensei no Lacan, né? Pensei no Lacan, não tinha como. É um Carta texto roubada. árido, né? É, além de tudo, é longo. Autora preferida. Cara, eu tô fechada na psicanálise, que droga. Eu vou falar Ué, o que vem na pode ser, cabeça, assim. ué. Realmente, eu tô lendo muito uma autora que se chama Monique Menard. Hum, Ela tem uns estudos mais deleuzianos, assim, né? Mas ela traz, ela foi uma das primeiras autoras, assim, que eu vi trazer uma crítica muito consistente, assim, muito bacana, em relação ao trabalho do Lacan. Percebo que muitos legal. autores acabam apontando questões que no Lacan, ou na psicanálise lacaniana, mas que são mais freudianas, assim, que eu entendia que o Lacan já tinha superado de alguma forma, sabe? Mas ela trouxe uma questão muito bacana, assim, sobre o trabalho do Lacan e tem sido uma autora que eu tô lendo bastante ultimamente. Enfim, tô conhecendo ainda, mas quando você falou assim de cara, pensando na psicanálise, ela me vem na cabeça. Uhum. Ver se eu vou mudar de ideia muito rápido. Enquanto for assistir isso. Uma discussão que falta na psicanálise. Normatividade. Normatividade. Quanto o nosso campo é normativo. O quanto o nosso campo é normativo e a gente nega de cara. Muito bom. Cheiro de livro novo, físico ou Kindle? Nossa, cheiro de livro novo, velho, café. Café ou água com Meu gás? Deus. Água com gás. Poxa, café. Prefere água com gás. Psicanálise e redes sociais. Acho que a gente volta para a discussão, né, do como formação, institucionalização de saberes, né? Eu acho que a gente às vezes deixa o Instagram como algo que não tem importância. Aí é bobeira, aí é coisa de, né, quem que tá lá, é coisa de blogueiro, é coisa. Mas eu acho que é mais um campo de disputa. A gente não tá lá, mas tem alguém que tá, e tem alguém que tá falando em nome de psicanálise, tem alguém que tá formando gente através desse raio, dessa rede social. Então, assim, é uma relação que eu acho que é importante da gente pensar, sabe? Que isso Uhum. tem papel, hoje em dia tem papel fundamental. Caramba, a gente viu as eleições aconteceram aí com um papel fortíssimo de rede social. Não tem como a gente achar que é bobeira. Se a Não é gente bobeira. coloca Uhum. assim mesmo. Não é bobeira, sabe? Aquilo lá veicula coisas. E, de novo, a direita sabe usar essa droga, a direita sabe como é, viralizar, e causar, e ser falada, e ser reconhecida. Então, acho que é mais um campo de disputa. Então, a gente tinha que falar disso, eu acho. É um veículo de comunicação rasíssimo, que é terrível. Mas como que a gente pode usar isso para ser um chamado para Uhum. coisas acontecerem fora da rede? Eu acho que eu tenho pensado por aí, sabe? De Uhum. usar como um portal para tirar as pessoas de lá. Gostei do portal. Gostei da ideia do Um portal. portal do, olha, vem para cá, fora do Instagram, vamos falar de outras coisas aqui, né? Então, é isso, a gente tem que se render, às vezes, a essa lógica do rápido, do que chama atenção, do que viraliza, Mas eu acho que usar isso a nosso favor, assim, tentar usar como esse portal para tirar, enfim, adentrar nas discussões. Um símbolo da resistência. Gabi,
eu ia falar, foi-se o martelo. Aham. Eu acho que é a resistência que a gente tem contra a barbárie do capitalismo. Uhum. Para Vale? você, para você, pesquisar é. Ou, de novo, né, assim, disputar pela institucionalização daquilo que a gente vai veicular enquanto saber. Lembrando que saber e poder, o Foucault já diz assim, estão de mãos dadas. Então, aquilo que veicula, a gente veicula, que a gente escreve, que a gente, né, publica, que a gente tem de reconhecido na pesquisa, de forma chão epistemológica, isso é também poder. Então, acho que é importante a gente disputar por isso, sabe? Disputar por esses espaços, pelo que a gente está institucionalizando. Interesses estão em jogo. Uhum. Formação em psicanálise. Acho que é essencial falar disso. Com esse tema que você trouxe hoje, não tem como pensar tudo isso sem pensar. Acho que não tem um tema que não esbarre na formação. Acho que é um tema que sempre volta. Formação. Uhum. E para finalizar, uma mulher na psicanálise. Lembrei da Thaisa Ataíde. Gosto muito do trabalho dela. Foi nas redes sociais. Mulher, mulher negra na psicanálise. Uhum. Laura, eu queria agradecer novamente a oportunidade de poder conversar com você. É muito rápido, né? Acho que, enfim, mas talvez a gente tenha outras oportunidades, como a gente já teve antes também. Mas obrigada em poder contribuir aqui para esse projeto novo, Mulheres na Psicanálise, essa temporada para poder conversar com mulheres analistas que têm feito um trabalho bacana e a gente poder ocupar espaços, né? Eu acho que tem um pouco disso também. Com Obrigada. certeza, Gabi. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Quero acompanhar essa série. Até uma próxima. Até.